A paz do Senhor, meu irmão. Nós vamos responder uma pergunta hoje, referente ao batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. A primeira escritura que vamos ler é exatamente esta, que fala a respeito de fogo, que é Lucas capítulo 3, versículo 16. E diz assim, Respondeu João a todos: Eu, na verdade, os batizo com água. Vem, porém, aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desamarrar suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa escritura fala sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então tá. Vamos seguir um pouquinho à frente para pegar o contexto da escritura. Ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira e ajuntar o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então, irmãos, nós precisamos toda a escritura analisar o contexto. Já vou de início dizer para vocês que esse assunto ele é altamente debatido. Muitas opiniões existem sobre essa escritura, mas eu vou lhe explicar e vamos explanar as duas. Nesse momento, irmãos, a Bíblia diz, então, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo é o poder de Deus. Livro de Atos, capítulo 1, nós vemos que Jesus diz, e então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe um poder sobrenatural, uma força, uma glória na sua vida. E aqui diz, e com fogo. Porém, no contexto, aparenta nos trazer um momento de divisão. Por quê? Porque diz, e ele tem a pá na sua mão para limpar a eira. A eira é um lugar onde se espalha a palha, o trigo, para dividir. Então, ele diz, e ele vai separar a palha e lançar no fogo, e o trigo guardará no seu celeiro. Então, haverá divisão de trigo e palha. E diz, e a palha será lançada no fogo, que nunca se apaga. Então, essa escritura de batismo com o Espírito Santo e com fogo nos dá a entender que não fala somente sobre o batismo com o Espírito Santo, mas também fala do juízo final que ele há de trazer sobre a humanidade. E diz então, esse que está vindo após mim, ele é muito maior do que eu. É o que o João Batista está dizendo. E ele vos batizará com o Espírito Santo, mas também com fogo. Por quê? Ele diz que ele vai trazer poder, força, transformação, mas também para aqueles que forem palha, que não forem salvos, haverá condenação no fogo, no final de tudo. Que é o que nos dá a entender o contexto. Então, quando uma pessoa diz, eu vou receber batismo com o Espírito Santo é poder, é fogo, está errado. Não, não está errado. Por quê? Mais à frente nós temos outras escrituras que nos defendem esse assunto. Mas neste contexto, o que dá a entender é que esse fogo que é representado é a condenação. Porque ele diz, olha, ele vai vir e batizar com o Espírito Santo, mas também vem trazer fogo. Por quê? Porque aquele que não for salvo será condenado. Dizendo que não é algo que toda a humanidade vai receber, porque nem toda a humanidade quer. E também ele vai julgar entre os povos. Vai trazer separação daqueles que são dos que não são. Daqueles que são trigo e aqueles que são palha. Então vamos à frente agora para nós estudar o resto dessas escrituras e entender melhor o assunto. Então vamos para Atos, livro de Atos, e vamos ver aqui Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, a escritura que eu mencionei diz, no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O fogo, irmãos, ele tem várias representatividades na Bíblia. E uma delas é o
poder, força. Agora vamos para Atos capítulo 2, onde vamos nos deter um pouquinho mais de tempo. Diz assim, ó: aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Então todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmãos, nesse momento nós vemos o descer do Espírito Santo sobre as pessoas. E ele aparece, ele repousa em forma de fogo, como labaredas de fogo, como línguas de fogo. Ele vem nesta apresentação. As pessoas vêm como descendo fogo do céu e repousando sobre as pessoas. E aqueles que era repousado este fogo, eles estavam recebendo o Espírito Santo, que é poder. Poder para falar em outras línguas, para ser usado por Deus, para poder sair pregar e anunciar a verdade, que era essa a promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles receberam o poder, e a partir dali estavam prontos para pregar e anunciar o Evangelho. Porém, nesse versículo nós vemos que o Espírito Santo vem em forma de fogo. Então quer dizer que alguém que é batizado no fogo é condenado? Não, neste momento não. Porque o Espírito Santo representa em forma de fogo. Então é isso que eu quero explanar, irmãos. O fogo tem várias representatividades na Bíblia. Naquela escritura de Lucas representa a divisão, onde pessoas seriam condenadas a queimar no fogo como a palha queimada. Porém, aqui mostra que o Espírito Santo também ele é forma de fogo, poder. Não seria, no caso, o mesmo fogo. Então, seria dois tipos de fogo: o fogo de poder e o fogo de juízo. Quem recebe o Espírito Santo recebe o fogo de poder. Quem não recebe e é palha, é uma pessoa que não é frutífera, que não tem, que não serve a Deus, não procura a Deus, não tem o desejo de ser de Deus, este será lançado no fogo para queimar como a palha. Então, o que traz a explicação e a resposta sobre tudo isso é: existem tipos diversificados de fogo na Bíblia, e nós vamos estudar mais dois momentos em que a Bíblia representa o fogo. Vamos para a próxima escritura, Romanos capítulo 12, logo após de Atos. Romanos capítulo 12, o versículo 20, que diz assim. Vamos ler o 19 antes, que é mais fácil de entender. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, aqui está dizendo que aquele que não retribui a maldade com o mal, mas a maldade com o bem, este amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Essas brasas, irmãos, com certeza não são para condenação, mas são sim para poder na sua vida. Poder, força, unção. Então, neste momento, nós vemos a representatividade do fogo, as brasas de fogo, de outra maneira. Hebreus, capítulo 12. Vamos para Hebreus. Hebreus é um livro fantástico. Leia, e você vai ter um acréscimo muito grande na sua vida. Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz assim, ó: pois o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor.
Então, o nosso Deus também se apresenta como fogo. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer o que ele quer, o que ele decidir. Mas a Bíblia já nos mostra que Deus se apresenta como fogo. Também existem duas outras escrituras que falam sobre isso, a maneira que Deus se apresenta aos homens como fogo. Nós vamos ver o momento em que Moisés encontra a sarça queimando, livro de Êxodo, capítulo 3, em que Moisés vê uma sarça queimando. Êxodo capítulo 3, versículos: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça: Moisés, Moisés, e respondeu ele: eis-me aqui. E continuou Deus. Aqui diz que é Deus falando. Diz que é Deus falando. Então, Deus estava ali em forma de fogo. E ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele reafirma, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus. Então nós vemos Deus em forma de fogo no meio da sarça. E também nós vemos a escritura que diz que o profeta Isaías recebe sobre a sua boca, é queimado com brasa do altar. O anjo traz uma brasa do altar e queima a boca de Isaías para purificar. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros. Então, o que aquele fogo está fazendo? Está condenando? Não, ele está purificando. Isaías capítulo 6 diz assim: um dos serafins, porém, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca e disse: vê, isso tocou teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Então, irmãos, o fogo tem várias funções na Bíblia. Se você se deter a apenas uma função, vai gerar contradição na sua mente e confusão. Agora entenda, o fogo tem várias funções. Da mesma maneira, agora vamos para o pessoal natural. O fogo, se você colocar um pedaço de madeira no fogo, ele vai queimar e virar cinza. Você botar um pedaço de papel, ele vai queimar e virar... Tu nem vai ver, vai virar um pó, cinza, um pó. Agora, se você pegar um pedaço de ferro e colocar no fogo, aquele ferro vai esquentar e pode ser forjado. Ele vai ser fortalecido. Ele dificilmente vai se desintegrar. A não ser que seja um grau muito elevado do fogo, ele pode virar em estado líquido, mas mesmo assim, ao sair do fogo, ele não vira pó. Ele é um metal, ele fica forjado, fica mais forte. O ouro, da mesma forma, passando pelo fogo também, ele é purificado, porque ele é tirado, a parte melhor do ouro para um lado e a parte impura é separada. Então, bem na realidade, irmãos, o fogo, o que importa na sua vida do fogo não é a maneira que ele está vindo sobre você, mas é o que você é. Porque se você é trigo, você não será lançado no fogo para morrer. Agora, se você é palha, sim, vai ser lançado para virar pó. A Bíblia diz também que, como o ouro é refinado no fogo, a gente deve ser passado e provado. Então, o fogo do Espírito Santo vem para lhe fazer mais forte, mais poderoso, mais direcionado por Deus, mais ungido. Agora, se você é uma pessoa irreverente a Deus, você é uma pessoa incrédula, profana, rebelde a Deus, o fogo será para a sua condenação. Porém, você não receberá o batismo pelo Espírito Santo. Você apenas será condenado no fogo, no final de tudo.
Então espero que esse estudo venha te ajudar. Esse assunto é altamente debatido no meio cristão há muito tempo, porém essas são as explicações que existem sobre esse assunto. Espero ter te ajudado, porque não adianta nós querer procurar e se deter apenas num versículo isolado. Isso vai tirar o contexto da Escritura. Então, a conclusão mais correta que temos sobre esse assunto é que o fogo tem várias representatividades na Bíblia, por isso que existem interpretações diferentes, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e busque o batismo com o Espírito Santo na tua vida. Deus vai abençoar grandemente você.